É verdade que os profissionais podem se surpreender com os resultados que cada paciente obtém quando se trabalha os sonhos? Para nós parece óbvio isso, mas para quem está ouvindo, É pode ser uma verdade, novidade. e isso acontece. Você começou explicando isso na sua própria clínica, Uhum. né, e, muitas vezes os pacientes, o problema deles é justamente o sonho. Boa parte deles não, mas às vezes o problema é justamente o sonho. Tem pacientes que me procuram porque não estão conseguindo dormir direito, porque estão sendo atormentados pelos seus sonhos, com pesadelos com pessoas que faleceram, com pesadelos que não deixam dormir. E Uhum. existem estudos que comprovam que quanto mais pesadelo a pessoa tem, por exemplo, ela mais risco de suicídio ela tem. Uhum. Olha Ma isso. Né? Então, se a pessoa tem pesadelos recorrentes, o seu risco de suicídio é muito maior do que pessoas que não têm pesadelos recorrentes. O índice de pacientes deprimidos graves que têm pesadelos é muito maior do que os que não têm. Uhum. Né? Então, isso, quando a gente consegue trabalhar e trabalhar de um jeito certo, com esse tipo de paciente, a gente Uhum. consegue diminuir a angústia dessas pessoas e Uhum. conforme o trabalho avança, o conteúdo do sonho muda também. Perfeito, isso, Ao invés exatamente. A pessoa passa a sonhar ao invés de ter pesadelo. Ela Uhum. passa a dormir e Uhum. conseguir realmente relaxar, chegar a um sono profundo, Uhum. reparador e não Uhum. ser atormentada pelos próprios, sonhos. Ela consegue ter o sonho como um guardião do sono, como diria o Freud, e não o sonho como um perturbador do sono, como questionou o Donald Meltzer anos depois, no seu livro Vida Onírica, quando ele critica Uhum. fortemente Freud em relação a essa questão. E pacientes que muitas vezes não dão importância para o sonho e são estimulados com persistência, porque enxergam, porque a gente mostra para eles as Uhum. vantagens e os Uhum. benefícios que eles vão ter com os sonhos durante a sessão, ficam surpreendidos com o grau de autoconhecimento que eles conseguem alcançar com os próprios sonhos, com o rumo que a conversa Sim. toma dentro da sessão, com os conteúdos que são acessados Uhum. através da sessão, com o que eles se lembram Uhum. a partir do sonho. Uhum. E eles dizem isso. Agora, falando desse sonho, eu me lembrei de uma situação Perfeito. que eu vivia na minha infância. E aí a gente entra num ponto delicado para o paciente que ele recalcou, que ele reprimiu, e que naquele Desculpa, momento, trazendo o próprio perdão. sonho e encontrando na mente do seu analista alguém que contenha esse conteúdo Isso, e faça consegue. o paciente ver que esse conteúdo pode ser acessado sem ele ficar apavorado com aquilo, ele vai poder acessar esse material e vai poder, aos poucos, ressignificar essa experiência emocional. Uhum. E às vezes nem sonha mais, né. Assim, sonhar sempre sonha, evidentemente, mas nem sonha mais com aquilo, né. Muda o conteúdo do Muda o sonho. conteúdo do Isso sonho. é fundamental. Isso é até um fator diagnóstico Uhum. da evolução do Uhum. tratamento. Uhum. Conforme o tratamento vai evoluindo Uhum. e o paciente vai melhorando e progredindo nas Uhum. sessões, ele vai os seus sonhos vão mudando também. Um Uhum. exemplo claro disso é um tipo de sonho típico que mais de uma estrutura tem, que são pacientes que estão sendo perseguidos. Um sonho muito comum da gente encontrar nas Uhum. sessões de análise. O paciente está Sim. sendo perseguido por alguém e está fugindo e não consegue escapar e tudo mais. Conforme o tratamento for evoluindo, você vai conseguindo chegar no núcleo inconsciente desse paciente, consegue fazer intervenções que o paciente consiga enxergar como ele funciona e encontrar novos recursos de ego para lidar com as situações que ele não está conseguindo lidar, o Uhum. sonho muda. E muda como? O paciente não passa, não come, passa não somente
a ser perseguido e a fugir, ele começa a ser perseguido, a fugir, mas também a reagir. Aí o paciente, por exemplo, aparece uma arma que antes não tinha, ele tem menos medo e ele revida. Aí o que significa isso? O paciente vai mostrando através dos sonhos dele que ele está encontrando defesas mais adaptativas para lidar com as situações que ele não sabe lidar, para lidar com os seus aspectos persecutórios e paranoides. E isso é fruto direto do trabalho da transferência dentro do processo analítico com você.